Bom, falar um pouquinho para vocês sobre a importância da gestão de risco. E eu acho que a melhor forma de sensibilizar as pessoas sobre a gestão de risco é falar quando as coisas dão errado. E aí eu trouxe 3 casos que podem ser, que eu acho que vocês vão achar interessantes. O primeiro é do Banco Barings. O Barings é o banco que atendia a rainha da Inglaterra. Todas as finanças relacionadas à coroa inglesa passavam pelo Barings. E lá no início dos anos 90, o Barings resolveu começar a operar em Singapura. Até então eles não estavam operando em Singapura. E eles mandam o nosso amigo Nick Leeson para cuidar da operação de Singapura. E, como eles estavam iniciando lá, o Nick Leeson ele acumulou funções. Ele tinha a função de cuidar da parte de ser um trader, e ele também tinha a responsabilidade sobre o back-office, que é o pessoal que lança as operações, coloca na contabilidade e tudo mais. E o Nick vai para lá, começa a operar, e acontece que o Nick Leeson começou a perder dinheiro. Ele começa a perder dinheiro e, abusando do fato que ele tinha também o back-office nas mãos, o que ele fez? Ele começou a esconder as operações que ele estava fazendo. Mas ele estava super bem intencionado. Ele falou, não, isso aqui é porque é uma perda temporária. Eu vou ganhar dinheiro, e na hora que eu ganhar dinheiro, eu reponho. Essas perdas ficam netadas e está tudo certo. E aí ele teve uma brilhante ideia de falar, olha, então eu acho que eu preciso aumentar minhas apostas. E aí, num belo dia, ele apostou muita coisa dentro da Bolsa de Singapura, mas comprando muito futuro da Bolsa japonesa. E ficou com uma aposta realmente grande. E foi dormir tranquilo. O que ele não podia esperar que ocorresse é que, no dia seguinte que ele fez isso, teve um terremoto no Japão. A Bolsa japonesa desabou de forma desastrosa. E aí não dava mais para esconder as perdas. O Nick Leeson perdeu 1,4 bilhões de dólares. Quando descobriram isso, viram que metade dos contratos da Bolsa de Singapura, referente ao futuro do Nikkei, tinham sido comprados por esse senhor. Ele perde 1,4 bilhões de dólares, ele quebrou o banco da rainha. O banco que atendia a coroa inglesa faliu. E aí o banco acaba sendo comprado pelo banco holandês, o ING, por 1 libra. R$5. Alguém quer comprar Barings? R$5 e vocês poderiam ser donos do Barings. Outro fato que vem... Cadê? Eu perdi isso. Pode ficar trocando, não tem problema. Outro caso era do nosso Monsieur Jérôme. O Jérôme ele trabalhava no Société e ele era um trader júnior. E o objetivo dele era fazer small trades, e ele ficava arbitrando entre a Bolsa Europeia e a Bolsa Americana. Para entender um pouquinho melhor o que ele estava fazendo, ele fazia o seguinte, ele ia lá e observava, por exemplo, as ações da Coca-Cola na Bolsa de Londres. Ele via que estava sendo negociada a $50, em libras, mas correspondente a $50. Ele olhava a Bolsa de Nova York. Está 49,90. Certo? Então, daí o que ele fazia? Ele ia lá, comprava 49,90, shorteava as ações da Bolsa de Londres. E ele tinha que ficar fazendo isso. Onde ele via algum desvio de preço, simplesmente operava isso, risco baixo, estava comprado, estava vendido, porque se as ações da Coca-Cola começassem a subir, e a Coca-Cola começar a vender muito na Rússia, tanto Nova York quanto Londres, eu subi. Se a China falasse, não, Coca-Cola não entra aqui nem a pau, tanto em Londres quanto em Nova York, iam cair. Então, ele tinha uma ponta comprada, uma ponta vendida. O risco é baixo. Só que aí o Jérôme chegou à conclusão que ele falou, olha, eu acho que esse mercado vai subir. E ele parou de fazer a ponta vendida. A parte divertida é que ele estava certo. Ao contrário do nosso amigo anterior, o Jérôme ganhou um montão de dinheiro. Quando estava em dezembro de 2007, ele estava ganhando aproximadamente 2 bilhões de dólares. Só que ele estava ganhando 2 bilhões de dólares porque ele não fez o que era para ser feito. E aí ele ficou com medo. Ele falou, caramba, ganhei dinheiro demais. E aí eu falou, vão me descobrir, vão me despedir. Eu preciso dar um jeito de não me descobrirem. E, dado que ele estava ganhando muito dinheiro, o que ele tinha que fazer? Perder dinheiro. Daí ele falou, maravilha. Então, o que ele resolve fazer?
Na hora que ele faz esse tipo de coisa, ele, com medo de ser descoberto, começou a assumir posições que ele achava que iam perder dinheiro. Ele foi descoberto. Cheguei no final de dezembro, o pessoal está olhando o balanço e fala, da onde apareceram 2 bilhões de dólares? Daí descobrem que o Jerome estava fazendo operações que não deveria ter feito. Eles falam, esse cara não estava autorizado a negociar. Por um acaso ganhou, podia ter perdido. E aí, quando ele faz esse tipo de coisa, o pessoal demite o Jerome, e entre janeiro descobre que ele estava com uma posição enorme de aproximadamente 70 bilhões de dólares em futuros, porque a intenção dele era perder dinheiro. Percebe que ele é um cara muito bom. Quando ele quis ganhar dinheiro, ele ganhou de verdade. E quando ele foi perder, ele foi brilhante. Porque ele conseguiu perder 7,2 bi de dólares. E aí foi uma crise enorme dentro do Société, pelas razões óbvias. Ele não estava autorizado a fazer isso, discussões judiciais. Acaba tendo algumas coisas dizendo por que a auditoria não pegou, e também é verdade. Deixa eu pegar uma água aqui, só um minuto, por favor. Enfim, nisso a gente vai vendo 2 casos muito grandes, onde o controle de risco falhou e o estrago é sempre muito grande quando esse tipo de coisa acontece. O papel da área de risco é garantir que o Negreiros não apareça num livro, numa palestra, nada disso. E o outro ponto aqui é quando a gente olha, essa eu gosto mais do que as 2 anteriores, o Capital Management, por uma razão. Espera aí, deixa eu tomar minha água sozinho. Por uma razão. Nas 2 anteriores, tinha alguma fraude, certo? No caso do Nick Leeson, ele estava perdendo operações e estava escondendo. No caso do Société, não é que ele tinha feito operações perdedoras. Ele não fez as que ele deveria ter feito e fingia ter feito, foram descobrir mais tarde. No caso do Long Term Capital Management, não tem fraude nenhuma. Todas as operações, eles sabiam o que fazer, eles queriam fazer. Além disso, esses caras são realmente brilhantes. As pessoas que estão aqui envolvidas são muito inteligentes. Não são pessoas pouco preparadas. Então, tanto que esse eu preferi deixar um slide específico para ele. Bom, essa brincadeira começa quando o John Meriwether sai do Salomon Brothers e funda o Long Term Capital Management. Junto com ele, ele convida algumas pessoas que são realmente brilhantes. Ele traz lá Myron Scholes e Robert Merton. 3 anos mais tarde, esses caras ganharam o Prêmio Nobel de Economia. Então, é assim, está indiscutível a qualidade das pessoas envolvidas. Certo? E eles tinham uma estratégia que funciona muito bem. E pelo menos, funcionou por muito tempo. Eles falavam, vamos verificar uma forma de encontrar anomalias de preço no mercado. E eles faziam isso muito com renda fixa, que é o que o Meriwether fazia no Salomon Brothers. Para dar uma ideia de como que era isso, vamos dar o seguinte exemplo. Eu pegava 2 treasuries americanas, e 2 treasuries que eram muito parecidas entre si. Só que uma era muito mais líquida do que a outra. E aí ele percebia, e por que era mais líquido, normalmente era porque tinha sido emitida pelo governo americano mais recentemente. E ele olhava para aquela que estava sendo muito mais líquida, e o mercado só negociava essa, não negociava a outra. Isso fazia com que o preço dessa ficasse um pouco mais alta do que da security não líquida. Então, eles faziam, olha, mesmo emissor, prazos muito parecidos, tinham 2, 3 meses de diferença no papel de 30 anos. O preço não pode ser tão diferente. Junto com o fato que você estava com caras que ganharam o Prêmio Nobel mais tarde de precificação, ou seja, eles sabiam fazer a continha necessária para encontrar essa distorção. E aí eles compravam, o que eles faziam? Eles compravam a security menos líquida, que estava mais barata, e shorteavam a mais líquida. Na hora que essa coisa convergisse, eles ganhavam muito dinheiro. Falavam, mas Rogério, pode demorar muito para convergir, não pode? Pode. Por isso que o nome da empresa é Long Term Capital Management. Não é Short Term Capital Management. Quem punha dinheiro lá assumia que não ia poder sacar em 3 anos. Ou seja, quando você fazia um investimento lá, você fala, pô, mas quem é que investe para ficar 3 anos sem sacar? Com esse time, o mundo inteiro investiu. Com esse time, eles passaram anos ganhando
por volta de 40% de retorno. Então, eles levantaram rapidamente mais de 4 bi de dólares para investir. E estava tudo indo muito bem. Até o primeiro susto, com a crise da Ásia. Quando os tigres asiáticos entram em crise, aí deu um solavanco, teve alguma crise de liquidez no mundo. Na hora que tem uma crise de liquidez, o mercado foge de papel ilíquido, vai para papel líquido, o que fez que os spreads abrissem um pouco, porque aquele que ele estava shorteado subiu, o outro caiu. Eles perderam um pouco de dinheiro. Você vê lá, os retornos saem de 40 para torno de 20. Mas, ainda assim, vão convergir de novo. Não tem por que não convergir. Certo? A lógica econômica que está por trás disso é muito forte. A pergunta é quando. Mas que vão convergir, vão convergir. E, além do que ele falou, cara, com tanto tempo, em algum momento a gente tinha que ter alguns meses ruins. Não dá para todo mês ganhar todas. E mantiveram a estratégia. E aí vem uma crise que até então o mundo não tinha conhecido. A crise da Rússia. A crise da Rússia, por que eu digo que é uma crise que a gente ainda não tinha conhecido? Porque é uma crise onde a Rússia fez o default da dívida interna. Quando a gente fala do default do Brasil, default da Argentina e de outros países que a gente está acostumado, a gente deixou de pagar as dívidas em dólares. A Rússia deixou de pagar a dívida na moeda local. Isso o mundo nunca tinha visto. Foi a primeira vez que aconteceu de um país fazer o default na moeda local. Isso faz com que o risk aversion dos investidores no mundo cresça de uma forma brutal. E aquela mesma crise que a gente viu acontecer nos tigres asiáticos, de fugir para papéis líquidos e tudo mais, fica muito mais intensa agora. Os spreads abrem muito mais. Com um agravante. Eles estavam, nos papéis líquidos, eles estavam shorteando. Para shortear, ele precisa alugar o papel. E aí ninguém mais queria alugar o papel, porque as pessoas estavam se desfazendo dos papéis porque elas precisavam de cash. Aí não deu mais para segurar. A Long Term Capital Management começou a ter que desfazer suas próprias posições. O mercado observa isso e viu que eles estavam desmontando posição e aí começa a apostar contra. Isso agrava ainda mais, os spreads abrem ainda mais. Termina até um belo momento que o Fed fala, não dá mais, a gente vai ter que dar um jeito de intervir. Convidou alguns bancos, conseguiu juntar 14 bancos para comprar 90% da LTCM. E aí os sócios ficam com apenas 10, eles colocaram aproximadamente 3,8 bi para comprar esses 90%. Foram afastando os demais sócios, depois eles fizeram a LTCM. Quer dizer, isso aí são os casos. Agora a gente vai olhar um pouquinho o que podia ter sido feito de diferente. Né? E aí a gente está falando numa época que o mundo ainda não tinha essa preocupação com essa visão de risco de forma tão clara como tem hoje. Aprendendo com o passado. Quais são aí os grandes pilares que eu entendo que são importantes na gestão de risco? O primeiro deles é a governança. Tem que ter governança, tem que ter separação de atividades. Quando a gente for olhar lá no caso do Barings, que o trader seja responsável pelo back-office, claramente você não está tendo uma governança adequada. Claramente você precisava ter compliance e auditoria olhando isso com uma frequência mais adequada. É um pilar da governança que a área de risco seja independente. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Ser independente não significa se isolar. São coisas diferentes. Ser independente significa que, se tiver a necessidade de fazer valer a sua opinião por causa de fazer valer a independência, você vai. Mas você tem que sentar agora comercial, você tem que entender que os caras estão vendo no mercado. Eu e o Negreiro discutimos isso o tempo todo. Alô? Vocês concordam o tempo todo? Óbvio que não. E nem no momento que a gente começar a concordar o tempo todo, é que a discussão não está servindo para nada. Tá? E aí, esse tipo de estar próximo à área comercial é fundamental. Vocês não podem deixar que isso agrida a sua independência. Mas não seria muito arrogante da área de risco achar que ela tem condições e ela está certa o tempo todo e ela não querer tomar decisões sem conversar com a área de negócio. Tá? Então, eu enfatizo a importância da independência, mas independência é diferente de isolamento. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Processos, coisas que a gente tem que fazer. Nos dois casos que a gente mencionou lá,
do Barings e do Société,